E chegou a hora. Caso Genivaldo. Começa amanhã o júri popular dos 3 policiais rodoviários federais que foram acusados de torturar e matar Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. O julgamento vai acontecer 2 anos e meio após a morte trágica de Genivaldo no porta-malas da viatura da PRF na cidade de Ubaúba. Vocês lembram? Morte por câmara de gás, uma câmara de gás improvisada. Genivaldo com a perna pro lado de fora, se debatendo, tentando sair de dentro do veículo e os policiais aqui, batendo a tampa do porta-malas, pressionando a perna dele contra o porta-malas, ele se debatendo, olha a imagem aí, ele se debatendo. E o gás saindo. Câmara de gás improvisada. De volta ao nazismo. As pessoas morriam assim na época do nazismo. Genivaldo foi morto assim. Que crueldade, meu Deus do céu. Eu chego a arrepiar, são imagens terríveis. Marcos Couto está com a gente. Vai ao vivo agora conversar com a gente e trará as informações do que está sendo a articulação da equipe de acusação desse júri popular. São os assistentes de acusação, advogados que representam a família da vítima. É isso, Marcos. Boa noite, por favor, fique à vontade. Exatamente, Lucas. Esse trio que está aqui ao meu lado, composto aí pela doutora Monalisa Batista, doutor Ives Melo e doutor Lucas Alves. Esses 3 advogados irão auxiliar o Ministério Público em termos de auxílio nesse julgamento que se dará início no dia de amanhã no município de Estância. E falando sobre esses advogados que estão acompanhando passo a passo do processo, já completam aí mais de 2 anos e 6 meses que, infelizmente, o Genivaldo Santos perdeu a vida. Foi no dia 25 de maio de 2022, por volta das 11 horas da manhã, na BR-101, quilômetro 180, no município de Umbaúba. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, inclusive sobre indenização à família. E para trazer detalhes sobre esse processo, vamos conversar com a doutora Monalisa. Doutora Monalisa, a senhora está acompanhando de perto a família sobre a questão civil. Como é que está esse processo? A família já recebeu alguma coisa da justiça em termos de dinheiro, de indenização? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Com relação à indenização, o processo foi dividido em 2. A gente entrou com a ação de indenização para a mãe de Genivaldo, que no processo da mãe fizemos um acordo com a União. E existia um outro processo que entramos para a indenização de danos morais para os irmãos e para o sobrinho. Recentemente, o juiz da 7ª Vara Federal decidiu por condenar a União em danos morais para os irmãos e para o sobrinho. Esse processo dos irmãos ainda está por prazo para a União recorrer. Ainda não foi finalizado. Agora, em termos de indenização, em termos de valores, em torno de quanto hoje? Dos irmãos, a condenação do juiz foi em 1,50 milhão para os irmãos. 100 mil para cada um. Sim. Mas no total geral, passa dos 2,5 milhões? Não, não passa não. Sim. Com relação dos irmãos e da mãe, não passa não. Fica em torno de quanto aproximadamente? O da mãe foi 400 mil, o acordo que a gente fez com a mãe, com a União. Não traz a vida de volta, mas pelo menos já é o primeiro passo de justiça e de auxiliar uma família que é tão carente? Sim, importante até você ter pontuado isso, Marcos, porque a indenização ela não tem o objetivo de pagar a vida de ninguém, porque a vida é inegociável. Mas é importante que exista uma responsabilização dos acusados em todas as áreas, seja na área civil, que é uma indenização, seja na área criminal, que é com o júri que vai acontecer amanhã, seja na área administrativa, que foi com a perda dos cargos públicos. É necessário que exista essa responsabilização para que fatos como esse, para que vidas como a de Genivaldo não venham a ser perdidas pelo abuso da autoridade. Eu vou conversar com o doutor Ives agora. O doutor Ives Melo também faz parte desse grupo de advogados que irá auxiliar a família e o Ministério Público. E aí a pergunta: vídeos circularam nas redes sociais, matérias foram realizadas, inclusive aqui, pela TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Aí eu pergunto: provas.
O júri começa amanhã, mas em termos de provas, para amarrar um pouco mais esse processo e principalmente o júri. Boa noite para o senhor. O que é que nós temos? Boa noite, Marcos, a Lucas, a todos e a todas. Veja, o acervo probatório já foi demonstrado ao longo da instrução da primeira fase do júri. Nós estamos diante de um caso histórico aqui em Sergipe e histórico no Brasil também, além de que é um caso que ganhou uma repercussão internacional. Mas, sobretudo, o júri ele se pauta no fato concreto e não na comoção em que esse júri ganhou ou que o fato ganhou internacionalmente. Nós temos um acervo probatório muito robusto. As câmeras da população filmaram o ato praticado. Então, todos esses elementos foram produzidos na primeira fase do júri, agora serão reproduzidos na audiência da sessão do júri que amanhã se inicia, para que os jurados possam apreciar essas provas. E quis o constituinte que as pessoas comuns do povo estejam aptas a fazer esse julgamento. De que forma o senhor pretende contextualizar aquelas imagens chocantes? Por exemplo, aparecem as pernas de Genivaldo para o lado de fora, dentro de uma câmara de gás improvisada, que seria o fundo da viatura da Polícia Rodoviária Federal, e a pessoa batendo numa canela de uma pessoa, ou seja, nas pernas de uma pessoa, ali é ferro. A pessoa sufocada sem conseguir respirar, um gás sufocante. E se debatendo, estaria amarrada. Como o senhor consegue, ou vai pretender, esse trio pretende ilustrar essas imagens e trazer a sensibilidade para o corpo de jurados e principalmente para os que ali se farão presentes no dia de amanhã? Marcos, é bom só deixar muito claro que a parte principal neste processo da acusação é o Ministério Público Federal. Nós, advogados, somos advogados da assistente de acusação, que neste caso é a mãe de Genivaldo. Então, nós somos a parte acessória do Ministério Público que vai atuar. Os elementos de prova são, ao nosso ver, muito robustos para o encaminhamento desse júri. Mas nós aqui estamos dando voz à família. O que é que a família espera com esse júri? Espera que a justiça seja feita, que a morte do senhor Genivaldo não fique impune. As provas que foram colhidas ao longo das investigações encaminharam para este momento processual, que é a sessão plenária. E todas essas provas serão trabalhadas pelo Ministério Público Federal, que é o titular exclusivo da ação penal neste caso, e nós, como advogados, teremos a nossa participação para também nos manifestarmos durante toda a instrução probatória. Importante que se deixe claro que os réus terão também o direito deles de apresentar as suas provas e, ao final, os jurados decidirão, de acordo com aquilo que foi apresentado. O que é que a família espera? Que os seus anseios sejam, ao final, reconhecidos e que se faça justiça ao caso concreto. Também auxiliando o senhor e o Ministério Público, doutor Lucas. Doutor Lucas, por favor, até aqui. Boa noite para o senhor. Agora, como é que vai funcionar a logística? Amanhã se dará início a partir de que horas lá no fórum do município de Estância, esse júri popular? E quantas pessoas foram convidadas a participarem do júri? Porque nós sabemos que as pessoas são convidadas, né, pelo Tribunal de Justiça, mas haverá um sorteio. Como é que funciona e com as pessoas? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Lucas. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, que sempre a TV Atalaia se mostra prestativa com esse caso. Primeiramente, Marcos, a gente já vem de uma instrução, né, onde se duraram ali 42 horas, foram ouvidos quase 30 testemunhas, né, divididas entre testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, e essas testemunhas teve um tempo de duração um pouco maior do que o esperado. O que acontece? Por conta disso, por conta desse tempo que durou essa audiência, a gente já parte para a segunda fase do Tribunal do Júri, com basicamente aí a previsão de 7 dias. Julgamento, eu acredito que um dos maiores aqui em Sergipe, né, há 21 anos que não ocorre um júri aqui na Justiça Federal. Então, nesse sentido, por ter esse tempo todo de duração, acontece que serão ouvidas as testemunhas de acusação, primeiramente, agora no dia 26,
Posteriormente, serão ouvidas as testemunhas da defesa, certo? O que acontece? Nesse sentido, após ser ouvido todas as testemunhas, escutarão os peritos e daí os peritos serão ouvidos os réus. Esse tempo possa ser que dure 7 dias ou possa ser que também ultrapasse, tendo em vista que a duração que ocorreu toda a instrução, né? A instrução ela demorou um pouco a mais do previsto, mas ocorrendo dentro dos limites que nos permite. Nesse sentido, o juiz, né, ele se precaveu, marcamos uma audiência antes de preparação para que não se prolongasse mais ainda. E essa audiência ficou pontuado algumas coisas que poderiam ser tratadas antes do julgamento acontecer, para dar celeridade a tudo isso. Então, foi disponibilizado links, né, para as pessoas ali elas poderem estar se inscrevendo para participar, tendo em vista que o local, né, onde vai ocorrer o júri, na Justiça Estadual, ele é um pouco pequeno, né, analisado aos outros que a gente tem aqui em Aracaju. Nesse sentido, como já se tem aí 30 advogados ao total, certo? O espaço ele fica um pouco menor, então nesse sentido as pessoas têm que se inscrever e daí então será sorteado para que aí possam participar, tanto para assistir, tanto para acompanhar. Eu acredito que até a própria TV Atalaia vai ter também o seu espaço, eu acredito que sim, para que possa também estar informando a população tudo o que irá acontecer nesse júri. Doutor Lucas, muito obrigado. A doutora Monalisa Batista, doutor Ives Melo, muito obrigado pela presença dos senhores, pelas explicações. E agora nos resta aguardar, porque o júri está previsto para começar às 8 horas da manhã e esses advogados que irão acompanhar a família do Genivaldo e também auxiliar o Ministério Público estarão prontos e preparados para esse início de processo. É com você, Lucas Moura. Obrigado, Marcos. Obrigado pelas informações. Marcos Couto aqui ao lado de Lucas, Ives, Monalisa. 3 grandes advogados, Sérgio Panos, e que com certeza farão um excelente trabalho na representação dos direitos, na defesa dos direitos da família de um homem que teve a sua vida tirada de uma forma extremamente injusta. Obrigado a todos pelas informações, viu? É muito importante que se diga e se reforce isso. Nós teremos a promotoria, o Ministério Público Federal, atuando, isso é importante, na acusação, mas esses assistentes de acusação, Monalisa, Lucas e Ives, eles estiveram acompanhando o processo do início ao fim. São figuras, inclusive, que vocês já conhecem aqui do Cidade Alerta, da tela da TV Atalaia, que sempre trouxeram todos os esclarecimentos à população. Eles atuarão no júri, estão constituídos para atuar no júri, representarão a assistência de acusação. E a atuação deles, não tenho dúvida nenhuma, será de extrema importância para o desfecho final de toda essa história e é isso que a gente aguarda. Gente, 3 réus serão julgados no caso Genivaldo. Paulo Rodolfo, William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas. 3 réus serão julgados. Os 3 réus têm defesas diferentes. Inclusive, não estranhem se ao longo desta semana a gente disser assim, oi, Kleber está dizendo que o culpado é Paulo Rodolfo. O William está dizendo que o culpado é Kleber e vice-versa. As defesas certamente irão se atacar durante esse júri, não tenha dúvida. Quem segurou a porta da mala vai dizer que a culpa é de quem jogou o gás. Quem jogou o gás vai dizer que não teve culpa, que a culpa foi de quem segurou a porta. O outro que estava mais distante naquela cena vai dizer que a culpa não foi dele. Não estranhe. São defesas diferentes. Com certeza as defesas vão apontar dedo umas para as outras. Ninguém sabe o que vai acontecer dentro desse júri. E o advogado Glover Castro, ele faz a defesa do acusado William de Barros Noia, o réu William de Barros Noia. Ele nos enviou um vídeo falando sobre a expectativa para o julgamento. Vamos ver o que disse o advogado de William de Barros Noia. Vamos ver. Boa noite a todos. Amanhã daremos início ao julgamento pelo Tribunal do Júri na cidade de Estância do que ficou conhecido como caso Genivaldo. Esse fato ocorreu há um pouco mais de 2 anos na cidade de Umbaúba, envolvendo, à época, 3 PRFs numa abordagem a um cidadão. Teremos mais de 4, quem sabe 5, 6, 7 dias de trabalho, e nós da defesa temos a convicção de que os jurados vão ter todo o acesso à dinâmica dos fatos, conheceram as provas,
saberão sobre técnicas de abordagem e tudo mais que houve naquela situação. E sim, chegaram ao final para dizer que não houve qualquer dolo, que não houve qualquer intenção de tirar a vida de ninguém. Já temos uma dica aí de uma linha de defesa, né? Veja o que o advogado termina dizendo. Vai ficar provado que não houve qualquer dolo, qualquer intenção de tirar a vida de alguém. O que é que ele está dizendo? Já posso dizer aqui. Provavelmente a tese dele vai ser homicídio culposo, sem intenção de matar, pena reduzida. Provavelmente é isso, pelo que ele está dizendo. Não estou cravando, viu, gente? Isso a gente só vai saber quando o júri vier a acontecer. Mas se ele está dizendo, vai ficar provado que não houve qualquer dolo, qualquer intenção de tirar a vida de alguém, o que é que ele está dizendo? Que ele acredita, provavelmente, é isso que eu estou interpretando, com o pouco de conhecimento que eu tenho aqui, trabalhando nessa área, que provavelmente a tese de defesa dele será homicídio culposo e não doloso. Não houve dolo, não houve intenção, homicídio sem intenção de matar. Provavelmente é isso, mas a gente vai ter que aguardar sendo os próximos capítulos. Eu vou explicar para vocês agora como vai funcionar o júri popular do caso Genivaldo. Passo a passo desse júri. Como é que ele vai acontecer? O júri acontece no tribunal em instância, mas qual é o passo a passo? No telão aqui a gente já coloca. Os réus do caso vocês já conhecem, já foram citados no programa de hoje. Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Kleber Nascimento Freitas, William de Barros Noia. A imagem deles está na tela para vocês agora. São esses três os réus que serão julgados a partir de amanhã lá em instância. Pode passar para a próxima tela aqui. Quais são os crimes? Por quais crimes eles serão julgados? Dois crimes. Crime 1, homicídio. Crime 2, tortura. Por que é que esses crimes aqui eles estão separados, estão divididos? Eu explico para vocês. Porque não se considera, dentro desse escopo, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para que todo mundo possa entender. Se considera que tortura e homicídio foram praticados em momentos diferentes. O que é que se considera como tortura aqui? É Genivaldo dentro da viatura sendo asfixiado? Não. Isso é o homicídio. O que é a tortura? É o momento anterior. Quando ele é pressionado, quando ele passa por todos aqueles, ele recebe golpes, aquela coisa toda, sem oferecer a resistência necessária para isso. E isso considera tortura. Então o júri amanhã vai decidir se houve tortura. Isso aqui aumenta e aumenta bastante a pena. E vai decidir se houve homicídio. Homicídio simples? Não. Homicídio triplamente qualificado. Quais são as qualificadoras, Lucas? Motivo fútil é uma qualificadora. Com asfixia é outra qualificadora. Tudo isso aqui está previsto no Código Penal. E a terceira qualificadora, recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Já sabemos qual foi o recurso. Um porta-malas sendo pressionado com o uso do gás lacrimogêneo e por aí vai. Asfixia, motivo fútil e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Esse homicídio triplamente qualificado, além da tortura. Júri começa amanhã. Vamos mostrar aqui a tela do júri para a gente, por favor. O júri começa amanhã. Pode colocar aqui no telão mesmo. Pronto, júri do caso Genivaldo, quais são as etapas? A primeira, formação do conselho de sentença. Qual é o conselho de sentença? 7 jurados que serão escolhidos para poder analisar o caso, para poder decidir se os 3 policiais são ou não culpados. Como é que se escolhe? Foram convocados, gente, 50 jurados, 25 titulares e 25 suplentes. Os titulares, obviamente, são prioridade. Os suplentes é para o caso de alguns deles faltarem. Se pelo menos 15 entre titulares e suplentes estiverem presentes, dá-se início à formação do conselho de sentença. E aí vai a escolha, é um sorteio que é feito e cada um, defesa e acusação, podem fazer a eliminação de 2 ou 3, de 3 na verdade, pessoas, caso julgue necessário, que queira tirar ali do júri. Depoimentos das testemunhas, primeiras testemunhas de defesa, 15 de defesa serão ouvidos. E é o contrário, tá, gente? Primeiro de acusação, depois de defesa. Primeiro a gente ouve as testemunhas. Eu inverti aqui, tá? Foi um erro meu, peço desculpas, mas primeiro as testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa, 15 testemunhas de acusação e 15 de defesa. 5 para cada réu. 5 testemunhas de defesa para cada réu. Depois, oitiva dos peritos e assistentes técnicos. Peritos e assistentes técnicos também serão ouvidos. Peritos geralmente dão suporte à acusação, assistente técnico são peritos também que dão suporte à defesa. É isso que vai acontecer. Passa para a próxima tela para mim, por favor. Me parece que essa já é a nossa última tela, para que você possa entender. Feito isso, nós teremos diligências, caso apareça alguma intercorrência, para depois só
haver o interrogatório dos réus. São 3. Os réus precisam falar, Lucas, só se quiserem. As defesas vão decidir se os réus vão falar ou não. E aí, eles podem falar, se tiver que falar, tem que falar com todo mundo? Não. Eles podem também optar pelo silêncio parcial. Eles podem dizer, só vou falar com a minha equipe de defesa e pode não responder as perguntas da promotoria, por exemplo. É um direito. Existe o silêncio total e o silêncio parcial. Eles podem optar pelo silêncio parcial, responder as perguntas apenas dos seus advogados. É um direito dos réus. Depois disso, debates. 2h30 para defesa e acusação. 2h30 primeiro para acusação, depois 2h30 para a defesa. Essas 2h30 da defesa dividida igualmente entre os réus. Depois, se for necessário, se o Ministério Público quiser, a acusação quiser, réplica de 2 horas e tréplica de 2 horas para a defesa também dividida igualmente entre os réus, caso eles queiram. Por último, a sentença, o júri se reúne em uma sala secreta e vai decidir se naqueles crimes, naquelas qualificadoras que eu apontei, houve ou não, haverá ou não condenação para estes réus.